Olá, primeiro ano, boa noite. Aqui é o professor da Gerran falando. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e finalizar o capítulo 4 falando de função ímpar. Definição: diz-se que uma função é ímpar se para todo x do domínio da função f de menos x for igual a menos f de x ou f de x for igual a menos f de menos x. Vamos para um exemplo. Tem uma função f de r em R, tal que f de x é igual a x ao cubo. O domínio dessa função faz parte do conjunto dos números reais e o contradomínio dessa função faz parte do conjunto dos números reais. A lei de formação é essa: f de x igual a x ao cubo. Esse é o gráfico de uma função cúbica, uma função de terceiro grau. E nós vamos verificar agora se essa função é ímpar. Para verificar a paridade, eu tenho que pegar sempre um número e o seu simétrico. Como f de x é igual a x ao cubo, eu vou pegar o f igual a menos x. Quando o x assumir valor negativo, eu terei menos x ao cubo. E menos x ao cubo é igual a menos x ao cubo. Vamos utilizar valores numéricos. Quando x assumir valor 2, eu terei 2 ao cubo. 2 ao cubo nós sabemos que é igual a 8. Quando x assumir valor menos 2, ficaremos com menos 2 ao cubo. Isso é igual a menos 8. Observem o seguinte. Toda vez que eu pego um x positivo, a minha imagem é positiva. Quando eu peguei um x negativo, a minha imagem foi negativa. O 2 positivo, imagem positiva. 2 negativo, imagem negativa. Ou seja, para elementos diferentes do domínio, elementos simétricos opostos, agora eu tenho imagens também simétricas ou opostas. 2 e 8, menos 2 e menos 8. Para todo elemento que eu pegue, se eu pegar o simétrico dele, isso vai acontecer. Isso é característico da função ímpar. Vamos ver como fica isso no gráfico. Já montei o gráfico aqui. Então teremos aqui, ó, quando x assumir valor 1, o y assume valor menos 1, porque 1 ao cubo é igual a 1. X assumiu o valor menos 1 ao cubo continua sendo menos 1. Então x vale menos 1, y também valerá menos 1. Quando x assumiu o valor 2, nós vimos que o y passou a ser 8. E quando x assumiu o valor 2, o y passou a ser 8. E quando o x assumiu o valor menos 2, o y passou a ser menos 8. Então, observe que o interessante aqui é o gráfico característico da função cúbica, da função ímpar. Ó, o que nós temos aqui agora é a simetria em relação à origem. Lá na função par, a simetria era em relação ao eixo y. Aqui a simetria em relação à origem. Observem que se eu pegar do ponto 1 até a origem e do ponto menos 1 até a origem, desse ponto para a origem tem a mesma distância que desse ponto para a origem. Qualquer ponto que eu pegue aqui que tenha um número e seu simétrico terá a mesma distância para a origem. Observe aqui 2 e 8. Do ponto 2 e 8 para a origem tem a mesma distância que do ponto menos 2 e 8 para a origem. Então
Então a minha simetria, o meu espelho agora é a origem. Esse gráfico que está aqui no primeiro quadrante é o mesmo gráfico que está aqui no terceiro quadrante. Ele está sendo espelhado. Só para lembrar que o que caracteriza essa função ímpar algebricamente é f de x menos x ser igual a menos f de x, ou f de x ser igual a menos f de menos x. E, graficamente, a característica dela é ser simétrica em relação à origem. Só para finalizar, existem funções, turma, que não são pares e também não são ímpares. Esse tipo de função nós veremos na aula de exercícios.